Bom, pessoal, boa noite. Nós estamos iniciando aqui mais um dos nossos programas Refutações, mais uma edição hoje, dia 15 de 6 de 2020. E vamos aguardando aqui um pouquinho as pessoas elas poderem chegar, não é? Para que a gente possa bater um papo hoje, cuja temática gira em torno do movimento social, inclusive com representantes, com pessoas do movimento social. Então, a gente inicia aqui. Hoje a gente vai ter o companheiro Rogério do MTST, a gente vai ter a companheira Beth do MST conosco e vai ser um bate-papo super legal aí sobre a importância do movimento social nesse contexto de crise gigantesca, né? Enquanto vocês vão chegando, né, primeiro deixe que eu explique. O nosso Wesley Garcia hoje teve um imprevisto, mas agora ele chega. Agora ele vai estar aqui conosco, ele entra, né? Os nossos companheiros já estão por aqui, estou vendo que o Rogério está aqui, né? A Beth também já me mandou mensagem dizendo que estava por aqui. Então, a gente vai dando início ao programa. O Wesley entra assim que ele retornar também. Então, logo, logo, ele estará aqui conosco, que a gente faz o programa juntos. Hoje teve um imprevisto, ele não pôde iniciar, mas certamente estará aqui daqui a pouquinho, a gente já pode deixar combinado, né? Mais uma semana difícil para quem vive no interior de Goiás, né, galera? Comentário rápido do contexto da semana é que a quarentena criativa dos nossos gestores municipais ela segue a todo vapor, não só na região metropolitana de Goiânia, mas creio que também nas cidades do interior o Covid ele tem chegado com mais força. Cada vez mais pessoas são acometidas, cada vez mais pessoas precisam de cuidado médico, cada vez mais pessoas precisando dessa atenção especial do poder público sempre falhando conosco na hora de nos socorrer, na hora de nos valer naquilo que o poder público tem que fazer de fato. Então, mais uma semana, né? Hoje em especial, Viação Reunidas aqui de Goiânia anunciou praticamente falência, não consegue mais pagar o trabalhador. E veja você, é sempre pro lado do trabalhador, é sempre pro lado daquele que é o mais fraco, que a corda arrebenta primeiro. Falando bem no popular, né? Quantos e quantos anos essas empresas estiveram aí lucrando e tomando conta, monopolizando o transporte público, para num contexto de crise, onde elas são mais necessárias do que nunca, o poder público cruza os braços de um lado e as empresas do outro, deixando o trabalhador, que é de fato desamparado do sistema, com o pior dos cenários possíveis, né? E crise, porque são três tipos de crise distintos: sanitária, política e de representação total e de esperança. E o trabalhador se vê no mato sem cachorro. Mas o contexto da semana é esse, né? Quiçá nas próximas semanas a gente possa trazer notícias melhores, né? Um panorama melhor, que a gente renova a crença na esperança. Mas é uma esperança que vem com um certo otimismo trágico. É uma esperança atenta. Bom, eu vou aceitar aqui a companheira Beth para a gente iniciar nosso bate-papo. Mandou aqui a solicitação dela. Bom, tá aí acessando conosco. Muito bem-vinda, companheira. Consegue me escutar? A gente está aprendendo aqui. Não, mas tá saindo áudio, imagem, belezinha. Tá ótimo. Bom, nosso bate-papo hoje sobre a importância dos movimentos Você me sociais no contexto de escuta? crise. Eu tive um pequeno Escuto. empecilho aqui na internet. Não, Boa te escuto bem. noite. Estava escutando direitinho? Sim, estamos escutando direitinho. A Prazer, imagem também tá Bruno. ok. Muito prazer, companheira Beth, do MST. É muito bom poder estar aqui hoje contigo, conversando sobre a importância dos movimentos sociais nesse contexto de crise. Crise essa que não começou agora, né? É uma crise que em 2018 ela já estava batendo na nossa porta. Então, vamos começar por aí? O que você acha desse contexto que a gente vive aí, de 2018 para cá, Beth?
Parece que o sinal deu uma caída. Voltou. Mexer ali tá normal. Não, agora voltou. Tá ok. Ótimo. Você conseguiu escutar a pergunta? Eu disse Não, que a gente pode pode repetir. começar por um contexto geral. Essa crise ela não começou agora. Em 2018 ela já estava batendo na nossa porta há muito tempo. Né? Vamos começar com essa análise? O que você tem a dizer sobre isso para a gente, Beth? Olha, eu concordo com você em gênero, número e grau em relação o que nós estamos vivendo agora não é o começo da crise, né? É uma consequência aí de vários anos em que a gente vê a precariedade da vida no campo e também a vida na cidade, né? Estruturalmente, o nosso sistema, o nosso não, porque eu não gosto desse sistema, mas o sistema capitalista já vem passando por uma crise. No último período, a gente passou por uma crise estrutural, uma crise ambiental, e agora a gente chega, infelizmente, nessa crise sanitária, em que a gente percebe, né, pelas nossas ações assim do dia a dia, você falando da falência e do Grupo Reunidas, e no dia 5 agora a gente teve, em frente ao Araújo Jorge, disponibilizando lanche orgânico, né? Para as Sim, famílias, para as pessoas ali. E a gente, óbvio, com os EPIs, né, máscara, luva, e também dando para o pessoal a higienização em forma de álcool gel. E as pessoas relatavam para a gente que no Araújo Jorge não tinha sequer ali nos ambientes, né, de espera álcool gel para as pessoas higienizarem as mãos nesse tempo de pandemia, né? Então, assim, a gente percebe que nesse processo, só a população mais pobre que é afetada, né? Assim, a gente teve no último período, né, cortes importantes na saúde, na educação, o que a gente intitulava e chamava, né, os movimentos sociais chamava no momento de PEC da morte, e realmente é uma PEC da morte no sentido que se a gente tem agora, né, mais de 41 mil mortos, né, mais de 40 milhões de pessoas desempregadas, mais de 40 pessoas que, enfim, vivem aí ou não na informalidade, a gente já anunciava, já gritava, né, aos quatro ventos que uma emenda, né, constitucional, como foi aprovada, uma redução, um desinvestimento nos serviços básicos, saúde, educação, lazer, cultura, seria, né, os primeiros passos aí para essa necropolítica desse governo, não só a nível nacional, porque vale ressaltar isso, né? A gente não tem uma reforma da Previdência só a nível nacional. Goiás, aqui, na região centro-oeste, é um que tem uma reforma da Previdência que assola fortemente, né, as mulheres, os homens do campo, mas também servidores públicos, municipais, estaduais, como é o caso, né, dos professores. Acho que você tem maestria para poder falar isso, mas a gente foi aí ator, né, o Estado, quando eu falo a gente, foi ator de uma das propostas da Previdência mais ferozes, né? Sem falar ainda, né, do nosso desinvestimento também nas políticas públicas, né, de amparo aí aos camponeses, agricultores familiares. Porque se a gente também investe no campo, né, investe na agricultura familiar, investe no pequeno, não só aí nas lavouras enormes, né, pelo interior aí de cana, de soja, de milho, se a gente investe nos pequenos, nos sem terra que estão produzindo alimentos saudáveis, nos camponeses, né, que está o MST, mas também o MCP, que também é protagonista com essas produções, a gente poderia potencializar ainda mais a economia no Estado, né? A distribuição de renda. E o que a gente percebe a nível nacional e a nível estadual é que essas reformas, né, da Previdência, as reformas trabalhistas, elas vieram para quebrar, de fato, né, os trabalhadores, as trabalhadoras, tanto do campo quanto da cidade. Né? Então, assim,
E essa é uma primeira abordagem que eu queria trazer, né, nessa conversa que a gente está tendo aqui, sabendo que o meu olhar é um olhar de mulher negra sem terra, que pode estar assemelhado a vários olhares aí de mulheres trabalhadoras negras na periferia, mas que no campo a gente tem aí um livre, né, arbítrio para o agronegócio no estado. A gente tem ali uma região do centro-oeste goiano que a cada ano, né, protagonista de incêndios, né, em que nós estamos lá também com famílias acampadas e assentadas, tentando aí a produção de alimento saudável, que também tem sofre, né, um outro episódio que também se dá a nível nacional, que é a criminalização das famílias, né, e da luta social. Acho que eu e Rogério hoje podemos aqui relatar vários episódios em que a retirada de direitos, mais, digamos assim, essa palavra é grande, né? Redecrudescimento das forças aí policiais e do judiciário, eles vêm mais para cima de nós porque, felizmente, né, a gente já há um tempo vem anunciando e denunciando, né, todas essas mazelas aí que os governos que realmente estão ao mando, né, do grande capital têm aí colocado para a vida da população do campo e da cidade. O contexto ele é terrível e a gente sente na pele o perigo de militar por essas ideias tão nobres, né, como essa que a gente defende, num contexto desse, porque parece que o ódio contamina. A própria figura do cidadão de bem é uma figura estranha, porque o cidadão de bem ele não é muito de bem, a gente já percebeu isso. E o medo, às vezes, ele é presente, apesar de que a gente tenha a noção da importância dessa militância, dessas bandeiras, e a gente não deixa essas bandeiras para trás, inclusive com a coerência que é necessária. Mas fala um pouquinho para mim, então, diante desse contexto todo, né, a gente tem que esperançar, né, a gente tem que dizer, olha, pode ser diferente. E você que vem do movimento social, como é que o movimento social está propondo esse diferente? O que você tem para dizer para a gente a respeito disso? Olha, você é igual o Paulo Freire dizia, né? Nós fizemos a denúncia, agora nós temos que anunciar, né? E o que o movimento Sem Terra vem aí anunciando em seus 36 anos, né? É um projeto de vida, de sociedade, que é pautado na nossa reforma agrária popular, né? Muitas pessoas, e daí esse canal aqui a gente pode ter contato com, com gente que nunca ouviu, né, falar do MST, que nunca ouviu dizer o que é reforma agrária, mas só de, rapidamente, né, lembrando que seria pôr, né, em distribuição, fazer a democratização desses latifúndios que sofrem, né, algum tipo de crime ambiental, que tem trabalho análogo à escravidão, em prol de famílias que querem fazer a produção de alimentos saudáveis, né? Então, a nossa reforma agrária popular, ela não é só visando a plenitude da vida no campo, mas como essa plenitude pode impactar também a vida na cidade através aí, né, da porta de entrada, que é a comida, e que essa comida ela tem que ser pautada, né, no modo de produção agroecológico, sem veneno. E aproveitando, né, passou agora dia 5, que foi o dia do meio ambiente, em que várias pessoas colocaram em suas redes lá, abraçando a árvore, né, em paz com a natureza. A gente fez também a denúncia do que anos-luz aí a gente vem sofrendo, né, seja no ponto de vista do meio ambiente, né, das reservas, né, também, né, os povos tradicionais que vêm lutando arduamente em relação à delimitação dos seus territórios, mas a gente também anunciava, né, que a saída para essa crise ambiental, e essa crise sanitária, né, que em consequência dela, muita gente hoje está morrendo de fome,
o grau de vulnerabilidade e de miséria tem se intensificado, nós estávamos anunciando o plano emergencial da reforma agrária, né? No sentido de que, no momento de crise e dessa guerra que a gente está vivendo, que o nosso PIB, né, só um parêntese, gente, o nosso PIB, ele regrediu como se a gente tivesse em guerra clássica com outros países, assim, no sentido em que a gente não vai crescer, a gente já não estava crescendo, né? Estava crescendo 1 ponto, no máximo 2 pontos ao ano. E hoje, né, 15/6/2020, a gente regrediu 10% no PIB, ou seja, isso intensifica o grau, né, de desigualdade social no país, isso aflora as desigualdades, e isso também evidencia a concentração de riqueza. Então, esse plano emergencial tem, né, pelo primeiro marco, que seria, né, a democratização da terra. Então, se você distribui terra, você distribui renda e formas, né, de que as pessoas possam produzir os seus alimentos. Existem milhares de acampados, famílias acampadas no estado, e que poderia aí colocar para girar a roda da economia tranquilamente. Existe também, né, nas periferias urbanas, uma massa de trabalhadores que quer fazer esse retorno ao campo, né, à terra, sem falar que, assim, nós estamos falando de comida, mas nós estamos falando de vida também, né? Então, defender a terra, defender a vida, defender também melhores condições de emprego, de renda, isso é defender a vida. Como um outro ponto também que tudo está interligado, é que nesse plano emergencial em que nós estamos aí batalhando fortemente, inclusive no Senado essa semana, no Congresso Nacional, a gente vai ter aí um embate forte como que eu vou dizer assim, a gente está brigando mesmo, sabe? Português Sim, sim. rasgado. No sentido de mais investimentos nos planos nacionais, né, nos PA e PENAI, que é Plano de Aquisição de Alimentos, né, e um plano também nacional, mas que ele esteja ligado à produção de alimento saudável, né, trabalhado de forma agroecológica. Então, pensando aí que nós, enquanto Movimento Sem Terra, né, a nível de América Latina, somos o principal exportador de arroz orgânico, né? Então, a gente tem um know-how aí já para brigar, digamos assim, né? Para debater, né? Para se fazer concretizar um plano nacional baseado aí na agroecologia. E aí, intensificar essa produção, aí eu só tenho 2 pontinhos, eu já vou terminar. E aí, intensificar essa produção de alimento saudável é também dizer que a nossa forma de se relacionar com a natureza, né, com essa produção de alimento, ela é totalmente diferente, né, do que o agronegócio faz, por exemplo. Então, não pode ser um alimento agroecológico se tem violência doméstica, não pode ser um alimento com base agroecológica se retira indígena, se retira quilombola, se retira os povos nativos dos seus territórios. Então, a agroecologia, ela tem como princípio, né, de ter esse bom relacionamento, né, com a natureza, com a biodiversidade, com os povos originários, com o homem e a mulher do campo, né? E aí também, como um quarto marco aí, finalizando esse anúncio, né, de boas novas, que assim a gente teria condições, né, dignas, né, de viver no campo. E não só no aspecto da produção, mas também nesse plano emergencial, a gente também coloca, né, que a gente precisa ter acesso à moradia, que a gente também precisa ter acesso à saúde, a gente precisa ter acesso à educação, a gente precisa ter acesso a lazer. Então, esse grande anúncio que o Movimento Sem Terra faz nesse tempo de pandemia é não só essas 4 medidas que poderia
melhorar muito assim a nossa vida no campo, como também potencializar o que a gente já vem fazendo. E no último período, eu acredito que vocês aqui no Refutações já devem ter anunciado, se não, vai anunciar a partir de agora, é que nesse período de pandemia, em que a gente vê que as pessoas estão realmente, né, à margem do capital, mais do que nunca, o movimento tem protagonizado também ações de solidariedade, né, do campo para a cidade, né? Então, entendendo que esse momento existem muitos trabalhadores, muitas trabalhadoras que não conseguem, né, por uma série de fatores, fazer esse link do que são as medidas, como é que o desgoverno Bolsonaro está afetando no direito de viver dignamente, no direito à saúde, no direito à educação, na sua vida pessoal e particular, né? Então, essas ações simbólicas, elas também trazem, né, junto com o alimento, junto com o que nós temos de melhor oferecer, né, que é uma perspectiva de vida, esse afago, esse diálogo, para que assim a gente vá quebrando aí algumas barreiras, né? A barreira principal é a da desinformação, e a gente pode perceber isso muito assim nas últimas 4 ações de solidariedade que a gente tem feito junto ali a algumas famílias da região noroeste em Goiânia. Então, a gente quer anunciar que existe sim um projeto de sociedade que é pautado à vida e é em defesa da vida, né? Muito importante, muito rica a sua fala como um todo, porque eu acho que as pessoas precisam muito saber disso, isso precisa ser muito compartilhado. E aqui o programa Refutações, ele é um canal que o Wesley Garcia e eu pensamos em resgatar já de 2014, porque já tinha acontecido antes, para que fosse possível dialogar com as pessoas, levando até elas essas ideias. E esclarecendo as pessoas, sobretudo, a respeito de conteúdos como esses, né? De ações concretas como essas, que são tão importantes e muitas vezes o jovem, a pessoa que está na periferia aqui da grande cidade ou lá no interior, ele acaba não compreendendo muito bem. Mas eu queria retomar um ponto específico. Nos últimos anos, muitos têm falado. Eu sou muito crítico em relação a tudo que tem sido dito e eu tenho uma perspectiva mais à esquerda. Eu acho que dentro do sistema realmente as coisas não se resolvem. Mas em relação à reforma agrária, nos últimos anos, você acha que houve avanços ou não? A gente teve em 2010, por exemplo, como candidato à presidência, o Plínio de Arruda Sampaio, que tentou ser relator de uma reforma agrária lá em 63, 64, quando o golpe precipitou, e o Plínio teve que fugir do país para o exílio, para não ser morto pelo regime militar. Mas, assim, nessa redemocratização, nesses últimos 2, 3 governos, você acha que avançou alguma coisa nesse sentido? Olha, se a gente for pegar um resgate assim, bem dos anos 80, 90, a gente pode ter sim, né? Algum tipo de avanço, porque houveram famílias assentadas. Mas uma coisa que eu queria dialogar com você e quem está nos escutando e nos vendo, né? Que assim, não basta você pegar uma família e colocar ela no meio de um lote de 3, 4 hectares. A reforma agrária só é possível se você pega essa família, coloca dentro desse lote e dá essas condições que eu mencionei anteriormente, né? No sentido dos programas de produção, né? Que você precisa, você vai chegar lá, né? Em 3, 4 alqueires, você não vai conseguir produzir, né, gente? Assim, você precisa ter acesso à água, à energia, né? Aos maquinários para intensificar a produção. Então, por aí se dizer, a gente, no período, né, de 80, 90, a gente teve muitos conflitos sanguinários, inclusive, em que, por conta deles, né, e aí eu posso citar, né, o massacre de Eldorado dos Carajás, Corumbiária, que, assim, fizeram uma denúncia e obrigaram, por exemplo, no governo Fernando Henrique, de se assentar muitas famílias, porque o que foi feito por conta do poder público foi
exterminar muita gente, porque distribuir terra para pobre, né, para as famílias empobrecidas por esse sistema, é você dizer assim que não é o sistema capitalista de acumulação de riqueza que vai fazer a roda da história girar, né? Mas que é a socialização dos meios de produção. E aí, para a gente ter, a gente teve no governo Lula, no governo Dilma, muitos programas assim nesse sentido de desenvolver a produção. No entanto, foram menos assentamentos, né? E nos últimos aí anos de 2016 para cá, o pouco que já tinha agora não existe mais. Assim. Por isso que eu estou dizendo que essa semana, eu posso até depois mandar para você colocar aí no seu feed de notícias, um flyerzinho que tem, né, as principais medidas, pelo menos o que a gente acredita que sejam as principais medidas, para nesse momento em que a gente sabe que os latifúndios brasileiros, né, não vão assim cair por terra e virar grandes assentamentos. A gente bem que queria isso, né? Mas a gente tem aí essas medidas que intensificam a produção para que a gente possa fazer com que essa reforma agrária, entre aspas, ela aconteça. Porque nos nossos territórios aí, a gente pode ter em algumas regiões do país, né, algumas produções mais avançadas, outras menos, por conta das políticas públicas que é necessário para que seja efetivada a reforma agrária. Então, se eu coloco uma família dentro de um lote de 3, 4 hectares e que ela tenha acesso à saúde, educação, em que a gente consiga ter essa matriz agroecológica funcionando, em que a gente consiga ter estrada no assentamento para escoar essa produção, chegar nos grandes centros, nas cidades, a gente tem sim possibilidades de girar, né, e fazer com que essa reforma agrária seja vista. Mas o que eu queria concluir aqui a minha resposta é nisso, assim, que a gente pense, quero comer uma feijoada. Ai, eu vou lá, Bruno, te dou o feijão preto para fazer a feijoada. Você vai comer feijoada? Não, De jeito porque algum. vai faltar ingredientes. Então, pensar reforma agrária é pensar todos esses ingredientes que a gente precisa para que seja uma feijoada, né? Uma reforma agrária robusta, de políticas públicas de direito, né? Por direito aí do sem terra, dos trabalhadores rurais, né? Do campesinato como um todo. Então, no último período, a gente teve, muito pelo contrário, um desinvestimento muito grande nas políticas públicas de pequenos produtores. Eu não gosto muito de falar essa palavra pequeno, porque nem tudo é certo e errado, e nem tudo é pequeno, nem tudo é grande. Enfim. Mas políticas públicas que estruturassem essas pequenas propriedades. E aí a gente, infelizmente, está num estado em que a lógica é agroexportador, né? Em que nesse período de pandemia o agronegócio não parou, pode ter diminuído um pouco, mas não parou, né? E que é um modelo de agroexportação para beneficiar, e aí não é a comida, gente, é a ração lá do porco chinês, que vai voltar para nós importado de outra forma, custando muito mais, assim, e que não vai ser saudável. Mas que tem, né, pelo próprio governador do estado, é um dos principais articuladores aí da bancada ruralista no Congresso Nacional. Então, o que a gente tem feito no último período é resistir e fazer aquilo que a gente tem, né, por definição política e ideológica de fazer. E que a gente sabe que a população está acordando no sentido de que o que você come na sua mesa, né, 70% do que vai para a mesa do trabalhador e da trabalhadora é alimento oriundo da reforma agrária, da agricultura familiar, né? Não da reforma agrária, mas da agricultura familiar, no sentido em que o que a gente também dialoga com esse plano emergencial é que não é aquela comida que você vai pagar R$ 10 numa cabeça num quilo de abóbora, mas é uma comida sem veneno, é uma comida de qualidade e é uma comida num preço acessível, porque vai ser de trabalhador para trabalhador.
né, de trabalhadora para trabalhador. Não, sim, muito importante tudo isso, mas eu queria separar um tempinho, porque eu não posso perder a oportunidade dessa pergunta específica e desse assunto específico. Você também já apontou. Você disse que você é mulher ligada a esse movimento do povo do campo. E me fala um pouquinho sobre esse olhar, então, de mulher para essa realidade, que é a tua, que é o teu lugar de fala. E eu acho essa luta muito importante. Né? Mas fala para a gente sobre isso. Olha, assim, a vida das mulheres, essa coisa, né? As mulheres são guerreiras, as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Da mulher militante não é diferente. É óbvio que hoje eu tenho uma configuração familiar que me permite ser mulher, né? Nas dimensões do que eu acredito, poder trabalhar fora, poder militar. Infelizmente, isso não é a realidade, né, de todas as mulheres, em que os trabalhos domésticos são divididos, né? As mulheres, por exemplo, que moram e vivem no campo, a questão da carga horária de trabalho não é uma coisa que a gente conseguiu romper, a gente conseguiu ajustar, né? No sentido em que a gente ainda dialoga, ainda tenta construir uma relação familiar, né, parental, em que os trabalhos domésticos sejam divididos, né? Mas a lida no campo, ela também é das mulheres, né? Existe muita mão de mulher na agroecologia, o protagonismo das mulheres nos quintais produtivos também são assim quase não, é sim a maioria, né? Muitas, não é o meu caso, mas muitas ainda têm que ter aí a tarefa de mãe, né? E a tarefa de educar. Então, assim, Bruno, ela é um pouquinho difícil, mas ao mesmo tempo, quando você está dentro de um coletivo, quando você está dentro de um desenho familiar que te permite, de fato, assim, honroso, né? Assim, estar aqui com você, eu não estou por mim, Beth. Eu estou porque outras mulheres, assim como eu, né, têm trabalhado, têm estudado, têm lutado. Ainda assim, a gente ainda tem que lutar para derrubar o machismo, ainda assim a gente tem que lutar para derrubar o racismo, ainda assim a gente tem que lutar contra as formas, né, de opressão patriarcais que no sistema que a gente não vive dentro de uma bolha, né? A gente ainda tem que cotidianamente, né, nos educar, porque a gente, enquanto mulher, a gente também está aprendendo a ser mulher nesse contexto, né? Nesse contexto em que o capitalismo ele é acima de tudo e de todos, nesse contexto em que algumas pessoas a desumanidade ela é tão naturalizada que você se permitir ser humano, você mulher se permitir ser humana, se permitir sentir suas fraquezas, você pode ser taxada de a coitada, doida, né? Não sabe resolver os seus problemas. Então, ainda assim, a gente tem que continuar lutando, assim, né? Como eu te disse, né? Tenho companheiras mulheres que me fazem ser o que eu sou hoje, né? Companheiras de longe, companheiras de perto. Tem um grande. A, a, as meninas entraram aqui, a Flavinha entrou aqui, a Camila entrou aqui, gente lá do Pernambuco, gente lá da Paraíba, gente lá da Venezuela que está aqui nessa live com a gente, né? As que estão perto, a Cíntia, né? A Ângela, a Clarinha. Então, assim, a gente não é mulher forte, guerreira, sozinha, mas a gente aprende a ser irmã, né? A ser solidária, a gente aprende com o feminismo, né? Porque nem todas as mulheres que militam são feministas, com projeto de classe, de raça, de gênero. Né? Então, a gente tem que aprender. O nosso dia a dia é aprendizado. Assim. E eu, como mulher, eu sinto que eu tenho muita coisa a aprender ainda nessa luta.
sei que posso contribuir com bastante vivacidade, com bastante paixão, com bastante ousadia, mas o nosso cotidiano é de aprender e continuar resistindo até que todas sejamos livres, né? Já dizia aí a nossa Rosa Luxemburgo, né? E já diz também a nossa tão atual Djamila Ribeiro, pensando aí com um recorte assim das mulheres negras, que evidentemente nós precisamos nos colocar sempre no lugar de fala, ou pelo menos nos colocar no lugar das pessoas, né, de todas elas, nos colocar no lugar de mulher e, sobretudo, nos colocar no lugar das mulheres negras, né? No sentido de que, digamos assim, a bomba do canhão sempre estoura, né, do lado que se dizem que não é, mas que dizem que é o mais fraco. E é isso, assim, a gente vai construindo essa reforma agrária popular, essa agroecologia, e esse feminismo que também tem a cara do campo e que também tem a cara da cidade, né? Que nenhum, como você dizia, a questão do cidadão de bem, né? Não existe bem ou mal. A gente está em constante processo de relações humanas, né? E que a gente precisa se colocar no lugar do outro. Ai, mas é errado você, mulher, ir para um lugar sem terra, não sei o que. Não, gente. O movimento sem terra é feito por família. Em família cabe todas as formas, né? Homem com mulher, três, Sim, quatro, sim. Vai do que a gente quer e que a gente entende, né? De amor, de família, enfim. muito bom. O Wesley Garcia acabou de entrar aqui, ele está acompanhando a gente. Tem muita gente realmente vendo da Venezuela, vendo de outros lugares, eles mandaram aqui os recadinhos, eles marcaram presença. Né? Tem gente de Jussara, como o Heiler, tem a Fernanda Federica, lá de Matrinchã, tem muita gente mesmo assistindo e deixando aqui. Né? O Bené falou das condições de sobrevivência dos assentados no campo, né? Ele disse que sem essas condições de sobrevivência, de fomento, não teria condições de sobrevivência, você meio que já respondeu ao questionamento dele, mas é isso. Eu queria registrar que foi um prazer imenso esse diálogo e que eu tenho certeza que não esgotamos tudo aqui, então a gente já renova para um futuro próximo fazer de novo essa live, né? Com Wesley, hoje ele não pôde acompanhar desde o início, mas foi um prazer imenso. Eu aprendi bastante, quero aprender ainda mais, porque é para isso que esse espaço ele está sendo construído. Convidar todo mundo também para comentar, participar, seguir, porque todas as segundas-feiras, às 19 horas, a gente tem aqui o programa Refutações. Ele é semanal, né? E em nome do Wesley Garcia, em meu nome, eu quero deixar esse imenso obrigado a você, Beth. Muito obrigado mesmo pela aula, pelas ideias e pela contribuição. Obrigada a você pelo espaço, um abraço ao Wesley, amigo aí de várias trincheiras, né? Queria deixar um beijo aqui especial à minha irmã, lá de Casté, Bahia, que entrou aqui na live. Cheguei emocionada, pessoal. E aí a todos os sem terras que estão acompanhando aqui junto com a gente, né? Não deu para pegar o nome de todo mundo, mas a Carla, Karine, Gustavo, nossos irmãos desde Venezuela, Chile. Um beijo, a gente continua aqui e dizer que a gente precisa estar em casa, mas não em silêncio. Então, sempre que quiser uma conversa, pode chamar que me farei presente. Que bom. Até mais. Muito obrigado, Beth. Tchau. Wesley Garcia, entra aí, Wesley, para a gente mandar um alô para as pessoas. O Wesley, ele teve um contratempo, não iniciou conosco, eu disse que ele chegava. Ele está aqui nos comentários, mandou muito obrigado, Beth, pelo aprendizado. Grande beijo à sua irmã. Né? Muita gente participando aqui de diversos lugares, Marli Machado, Lidiane Cerqueira, Thaís Cardoso, Fernanda Federico, eu já falei, Áquila Caroline presente, Jorge, lá da Venezuela, Ademar, boa noite, companheiros. Ademar presente aqui, sempre prestigiando a gente, né?
O Wesley, vamos lá. O Wesley Garcia estava chegando e agora ele entra conosco aqui ao vivo para dar um alô. Em seguida, nós vamos conversar com o Rogério. Fala, Wesley. Boa noite, Bruno Felipe. Tá me vendo? Tá conseguindo enxergar ou tá travando aí? Tô vendo sim. Não, não tá travando não. Boa noite, Bruno Felipe. Boa noite, Beth. Que aprendizado, hein, Bruno? Consegui Pois é. pegar um pedaço vindo para cá num engarrafamento terrível, mas eu peguei um pedaço de uma alegria, uma satisfação, e chega a ser emocionante ouvir a Beth falar, essa militante histórica do movimento Sem Terras, não só de Goiás, mas do Brasil. A história de vida da Beth, o Bruno, nos emociona. A história de uma mulher aguerrida, guerreira, uma ícone realmente dos movimentos sociais, uma grande lutadora, uma feminista, mulher, negra. Olha, eu não tenho nem palavras. Vou deixar você conduzir por aí, não vou atrapalhar muito, quero só registrar aqui que estamos acompanhando essa maravilhosa condução feita pelo nosso brilhante Bruno Felipe, que é uma alegria para todos nós. E agora já deixar também o meu abraço já adiantado ao Rogério, ao nosso Rogério Cunha, que é o próximo convidado, Rogério, que é o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, do estado de Goiás, lá do acampamento Fidel Castro, e dizer tanto ao Rogério quanto à Beth que nós temos a compreensão exata da importância dos movimentos sociais para o país e principalmente para a democracia. Os movimentos sociais eles estão registrados, inclusive, na Constituição. Né? Eles são de suma importância quando se discute o valor social da terra, o valor social da moradia, a dignidade, o direito do campo, o direito da terra, o direito da moradia a todas e todos que formam esse planeta chamado Terra. Nós somos internacionalistas, a nossa luta é para que tenha água para todos, a nossa luta é para que tenha terra e moradia a todos, a nossa luta é que a sociedade seja minimamente mais fraterna, humana, solidária e igualitária, né, Bruno? Então, essa é a nossa Isso. importância. Deixo o meu beijo carinhoso. Muito obrigado, Beth. Muito obrigado, MST, por existir, por fazer parte de nossas vidas, por estar aí ao nosso lado, lutando por uma sociedade melhor. Grande abraço também, Rogério. Fique aí nos braços de Bruno Felipe. Nos traga mais aprendizado com o MTST. E eu estou aqui. No finalzinho, qualquer coisa eu volto. Brunão, um abraço, pode me tirar um. Você que é Agora, lindão, então você Bené, volta. você que é Ó, lindão. é o que eu ia dizer, ó, o Bené tá te elogiando aí, ó. Lindão, é. Bom, o companheiro Rogério pode solicitar, então, para a gente poder começar a segunda parte aqui do nosso papo, né? E seguir com o tema aqui dos nossos movimentos sociais. Mas é sempre muito bom mesmo, a gente poder escutar e a gente poder se nutrir de esperança uma pessoa que, sobretudo, é de luta, né? Está nos movimentos sociais, por quê? Porque precisa fazer, precisa mudar o mundo. E está mudando o mundo da melhor maneira, que é a maneira prática, né? Está lá, junto com o pessoal do campo, nessa luta tão bonita, nessa luta que é histórica e que se dispôs aí a ter esse diálogo conosco, né? Que é um diálogo tão legal, que é um diálogo tão necessário, que é para essa juventude ver que pode sim ser diferente, que pode ser diferente, e que as coisas nem sempre são da maneira que essa mídia ou que se apresentam a priori para a gente, aquelas ideias de que o MST é isso, o MTST é aquilo, de que o movimento social é isso. Às vezes a gente precisa ser muito crítico com relação a essas ideias, porque a importância desses movimentos é muito grande. Né? É grande historicamente e grande socialmente falando. Aqui, até economicamente, como a companheira Beth destacou para nós, com muita maestria e com muita leveza. Bom, companheiro Rogério do MTST, aqui conosco. Né? Muito obrigado pela companhia, companheiro. Boa noite. Boa noite, companheiro. Boa noite ao Wesley, boa noite a Beth, boa noite a todos que estão acompanhando a live agora pelo seu Instagram. Sim, a gente está aqui num papo. O Rogério vem para esse papo quando ele é representante do MTST e a gente vai fazer aquela introdução
da mesma maneira que eu iniciei ali com a companheira Beth. Rogério, o contexto ele é horrível, né? E ele não é da última semana, não. Isso foi sendo construído ao longo dos últimos anos, né? Então, o que você tem a dizer a respeito desse contexto? Como é que a gente chegou a isso? Vamos começar por aí. Olha, Bruno, esse contexto dessa pandemia é muito complicado, né? A gente tivemos 3 meses para aprender com os erros e com os acertos, né? Que o vírus começou lá no outro lado do mundo e veio contagiando. Foi um vírus que ele foi trazido para o Brasil pela classe média, né? Alta e a classe rica, não foi pelos pobres, trabalhadores da periferia. E hoje, quem sofre com essa pandemia é os pobres, né? Hoje, quando fizeram o fechamento de tudo, decreto aqui em Goiás, as pessoas que moram aqui na ocupação Fidel Castro tiveram dificuldades imensas, porque a construção civil parou, as pessoas agora estão com temor de comprar água mineral das pessoas no semáforo, né? Comprar alguma bugiganga das pessoas que estão dentro do eixo, enfim, dentro de algum ônibus ou em parada de ônibus, as pessoas estão com medo. E elas acham que os portadores do coronavírus, né, do Covid-19, é os pobres, né, as pessoas mais pobres, que não têm o dinheiro para comprar uma máscara, né, que não tem como fazer nada, e se não tivesse essas ações solidárias das pessoas para poder ajudar essas outras pessoas da periferia, que estão amontoadas, uma em cima da outra, nos bairros do dormitório, simplesmente pessoas morrem de fome, né? E com isso o MTST, logo no seu início dessa pandemia aqui no Brasil, o MTST fez fez uma atividade, como vamos dizer, criou um fundo, né, uma vaquinha online, né, na internet. É porque eu tomo uns remédios que me dão umas leseiras, né? Então, aí eu fiz esse fundo solidário na internet, essa vaquinha, arrecadado doação, alimentos, para ajudar as pessoas na periferia. A gente chega na casa das pessoas para entregar uma cesta básica, as pessoas estão amarelas de fome, cara. Não tem o que comer. E sem falar aquelas outras pessoas que não têm casa, que não têm moradia. Aí vem as políticas, vem todo esse comercial Fique em Casa. Isso é um comercial, Fique em Casa. Que casa? Como que as pessoas vão ficar em casa se não tem casa? Aqui na ocupação mesmo, onde nós estamos, se chegar o vírus aqui, você pode ter certeza que pela área ser insalubre, ela contamina todo mundo. A solução que nós colocamos aqui, porque que as pessoas vivem de forma bem precária, as barracas das pessoas aqui são construídas com tábua de guarda-roupa velho que é jogado ao lixo, as pessoas trazem barraca de lona, né? Então, assim, a solução que nós encontramos aqui foi fazer pedido de doação de sabão, né? E aí a gente coloca na porta da ocupação para todo mundo que entrar lavar as mãos. Mas, assim, álcool em gel, uma proteção individual para as pessoas poderem sair, a gente até começamos a fazer com o TNT, né? Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar, não tem dinheiro para comprar um pão. Entre comprar uma máscara e comprar um pão para o seu filho, a pessoa vai escolher o quê? Comprar o pão para o filho. Então, assim, é um contexto muito desigual, né? E aí as pessoas ficam falando, fica em casa, fica em casa, fica em casa. E pelo outro lado a gente vê a atitude do presidente. A gente não podemos afirmar, mas quase todo mundo da guarda do presidente, né, da segurança do presidente, pegou coronavírus. E ele estava numa outra situação, que ele estava em frente ao quartel do setor militar, passando a mão no nariz assim, todo tempo se articulando, parecendo que estava gripado, né? E depois ele fica defendendo muito aquele medicamento, como é que é, o cloroquina, né? Cloroquina, Então, sim. pois pelo o que a gente avalia assim de longe, sem poder dizer se é ou se não é, parece que ele tomou esse cloroquina, porque ele defende com muita firmeza, né? E aí você vê todo mundo, os ministros,
os seus segurança da sua guarda presidencial lá, todo mundo sendo contaminado, né? E só ele que é o super-herói que não pegou. E aí depois ele sai dizendo que era uma gripezinha, mandando as pessoas ir para a rua. Mas aí já estamos vendo esse surto, estamos vendo as pessoas passando por esses momentos. Aqui no Veracruz, mesmo onde nós moramos, tem 27 pessoas com caso confirmado de coronavírus, né? Então, assim, esse número de pessoas aí ele pode ser muito maior. Esses são os que foram constatados, foram para o hospital. E aí a gente estamos vendo colapso na saúde, os caras já fizeram tirar dinheiro da saúde, colocaram um engenheiro de construção civil para ser ministro da saúde, né? Então, assim, são pessoas que não entendem nada. Os caras estão todo tempo defendendo. Por isso que teve, inclusive, uma fala do ex-presidente Lula que foi muito mal vista, né? Onde ele fala assim que hoje o Sistema Único de Saúde consegue mostrar para as pessoas que, de fato, a privatização só ia levar mais morte das pessoas, né? E aí, o que a gente vê hoje é isso, né? É isso. É um contexto bastante drástico, é muito forte quando você fala da realidade que vocês vivem, e muito importante que todo mundo saiba disso. Inclusive, um dos grandes propósitos desse canal de diálogo é levar às pessoas essas realidades, essas ideias, porque a gente precisa fortalecer a luta. E aí é claro que não é só a nível federal, né, Rogério? A gente tem no estado e no município pessoas que obviamente não são muito diferentes. Aqui em Goiás eu falo muito isso para o Wesley, bolsonarismo ao molho de piqui aqui no estado de Goiás, com o Caiado, e nas prefeituras, pior ainda se brinca. Então, o poder público, ele não tem socorrido as pessoas, né? O poder público, ele, além de não socorrer, ele tem dado maus exemplos. Acho que é o que fica claro na sua fala. Mas me fala um pouquinho do movimento social, das ações que vocês estão tomando, se tem alguma campanha para ajudar, para poder ir até vocês, como é que está funcionando isso? Tem alguma coisa nesse sentido? Olha, o movimento ele tá se preocupando com a democracia do nosso país, né? Por ser um movimento muito focado na cidade, o número de ataque é bem maior, porque a gente fica mais visto, mais aglomerado. As pessoas que estão ociosas, procurando emprego, procurando alimentação, também nos cobra, como liderança do movimento, alguma atitude. E a gente também temos que estar produzindo máscara, né, para entregar para o povo, também para trazer um pouco de segurança. E fazendo essas atividades, pedindo os aliados, apoiadores, ONGs, enfim, que possa ajudar no Fundo Solidário, né? E já fica aí a dica aí, tem um Fundo Solidário, né? Está na página do Movimento Nacional, para que as pessoas possam ajudar com doações, para que a gente, de fato, possa levar essas cestas básicas até a casa daquelas pessoas que choram de fome, né? Choram de fome. E aí, as pessoas que hoje estão sendo prejudicadas com o fechamento de tudo. Então, o movimento, hoje, o foco maior que nós estamos tendo é os atos de iniciativa junto com as torcidas organizadas, né, para levar a gente à rua de uma maneira segura, né, com um distanciamento social. Às vezes é muito inevitável manter, né, mas a gente estamos sempre orientando para defender o nosso país, né, porque por detrás desse período de pandemia, a gente estamos vendo várias pessoas que estão no poder executivo hoje aproveitando, inclusive os grupos milicianos aí no nosso país, indo para o Congresso jogar fogo de artifício no Congresso, querendo fechar, querendo insultar o Exército. E existe também uma outra manobra do presidente, que é o seguinte: ele está mandando as pessoas ir para a rua, os governadores estão fechando. Com isso, as pessoas fecham, as pessoas vão dar razão a ele, e aí, com as pessoas morrendo de fome, vai começar os saques. Aí ele vai, com os saques, causando a desordem, ele vai conseguir convencer a outra parte do grupo militar, enfim, do Exército Brasileiro, que não concorda com a política dele, de assim ir para a rua, para a garantia das leis e da ordem,
né? E aí, assim, ele concretiza o recrudescimento das forças, o militarismo, consegue, de fato, aquilo que ele já vinha anunciando e aquilo que ele foi anunciando todo o tempo, né? Que é o pensamento dele, o sonho dele de dar um golpe no Brasil, né? Então, a gente também tem todo esse cuidado, e a gente tem essa avaliação, esse acompanhamento, porque dentro do regime militar existe um mecanismo que se chama aproximação sucessiva. O que eles fizeram com o STF foi aproximando, o STF recuando, junto com a Câmara e o Senado, foram recuando para trás e eles foram avançando. E isso eles fizeram com os movimentos sociais assim que eles assumiram, tiveram sua posse, né, conseguiram passar a reforma da Previdência, conseguiram fazer o maior escasseus. E hoje o povo está se rebelando e está indo para a rua, está ficando, eu não digo rebelando, né? Eu acho que o povo está começando a observar que ficar dessa condição e os propósitos do presidente com os seus grupos de ministros, não é isso, é aquilo que o povo quer. O povo acha que o povo quer a democracia e é com isso que a gente estamos hoje lidando, né? Administrando aí atitudes, atos, enfim, distanciamento, orientando as pessoas para que a gente, de fato, possa avançar nesse processo de manter a nossa democracia, que é tão importante para o povo brasileiro. Rogério, eu quero ficar nesse ponto, a gente vai continuar o papo, mas essa live ela vai completar 1 hora e vai cair, então eu vou encerrar, e logo em seguida eu inicio outra, você entra para a gente continuar, pode ser? Pode ser. Então vamos. Agora a gente retorna, galera. Segue conosco na próxima live. Bom, estamos aqui de novo ao vivo, aguardando os companheiros entrar, para a gente continuar esse papo com o Rogério aqui do MTST, ele entrou, pode convidar, fazer de novo o convite, Rogério, para a gente continuar aqui esse papo sobre esses perigos todos que a gente está vivendo nesse contexto de crise tão sério, tão profundo, tão terrível. Voltou aqui o Rogério. Rogério, o pessoal precisa entender, você estava falando para a gente a respeito disso, o pessoal precisa entender que sem democracia não tem movimento social, né? Porque a violência já obviamente, a escalada da violência, ela tem se aprimorado nos últimos anos. Então, essa defesa da democracia, ela é muito necessária. E você nos falava da importância de vencer o pandemônio, porque eu chamo o governo Bolsonaro de pandemônio. Você tem agora o pandemônio e a pandemia, né? A pandemia é um caso. E aí você falou com muita propriedade dos problemas que o povo pobre da periferia enfrenta. Não adianta falar para o povo pobre da periferia ficar em casa. O professor Beneck de Aparecida até fez um comentário nesse sentido. Como é que você chega lá na periferia? E aí é só se não andar pela periferia mesmo. O professor Benedito Dominiense, ele vive na periferia há muitos anos, aqui em Aparecida de Goiânia, e é óbvio, as pessoas estão preocupadas, as pessoas nem têm uma infraestrutura ali que as deixe bem confortáveis ou livre de contaminação em casa. Então, o que você disse é muito correto. Na verdade, é um problema que a gente precisa deixar. O Covid, ele ataca a população mais pobre de maneira mais severa, por assim dizer. E não só na hora de contaminar, não, e na hora do atendimento, porque o que está acontecendo agora é que os hospitais começam a chegar. Eu conversei com o Mauro Ruben aqui há algum tempo atrás, e ele nos alertou disso, ó, Bruno, daqui a pouco não vai ter hospital mais. E aí vai começar aquele ponto triste em que o atendimento ele não vai ser mais possível. Né? Então, é uma situação por quê? Porque esse neoliberalismo de hoje em dia, ele abandona as pessoas à própria sorte em nome de produzir lucro. E a desmoralização da pandemia, ela começou há muito tempo atrás, quando o poder público falou que as pessoas tinham que se distanciar, mas não garantiu ônibus para o trabalhador e aquele que tinha que trabalhar. Eu inclusive, conheço uma moça aqui de Aparecida que trabalha no Carrefour, não vou nem entrar no mérito do salário, que é horrível, mas trabalha no Carrefour, vou dar nome aos bois, e estava indo no ônibus superlotado. Ora,
daí a pouco as pessoas começam a pensar assim, pô, eles estão de brincadeira com a nossa cara, porque eles dizem que tem que distanciar, mas o poder público não garante as condições de, porque realmente tem gente que não pode parar de trabalhar, até porque é serviço essencial. Então, muito perspicaz, muito acertada a tua fala. E a gente precisa deixar claro para as pessoas, sem democracia não tem movimento social. E sem movimento social, essas conquistas, essa coisa de fazer mudança na prática, fica prejudicado, né? O MST quer que tipo de mudança na prática? Fala disso pra gente. O MST ou o MTST? MTST, perdão. Olha, só voltar um pouco ao ponto que a gente estava falando sobre como ficou mais difícil para as pessoas que moram na periferia, que é o caso da militar, a polícia militar. Ela chega nos comércios, batendo em todo mundo, botando o pessoal para ir para casa, multando os pequenos comerciantes que estão abrindo para poder pagar a energia do freezer, a água, a luz, né, para poder se sustentar, a única maneira que tem para se sustentar, multando, estirando a única fonte de renda que a pessoa tem, o único lucro que a pessoa tinha deles, multando, tirando a pessoa, deixando a pessoa, enfim, numa situação difícil. Para você ter uma ideia, hoje, as grandes empresas não pararam de funcionar, a Oi não parou de funcionar, né? O call center da Oi, todo o tempo ligando para você, te oferecendo pacote, fica em casa, olha o pacotão aqui e tal, mas como é que você vai pagar esse pacote? Então, todo o tempo, a medida está sendo restritiva só para as pessoas mais pobres, né? E a polícia está fazendo o papel de capitão do mato e ir na casa das pessoas agredi-las para que elas fiquem em casa. Então, o nível de terror aumentou. E de uma outra maneira, de um outro olhar, eles fazem um mapeamento com muito mais clareza aonde cada quem mora. Então, aí já fica mais fácil para eles saber onde é que seus inimigos moram, né? Então, isso também é uma coisa mapeada. E aí, eles estão usando isso, de certas formas, a violência, para atacar as pessoas, né? E afugentá-las elas. Bom, voltando ao ponto que você tinha perguntado, foi sobre o... Desculpa. O movimento social ele visa algumas mudanças práticas, né? E o MST, né? Sobre esses objetivos, sobre a luta, enfim, pela moradia, enfim. Fala sobre isso pra gente. Isso, hoje o MTST, ele consegue demonstrar com mais clareza para as pessoas que nós não somos aquele movimento de vagabundo, de vândalos, que usa as pessoas como massa de manobra, mas sim, nós estamos cuidando das pessoas, fazendo o papel que o Estado não está fazendo. Quando nós estávamos em Brasília, fazendo nossas reivindicações, lutando pelos nossos direitos, pelos direitos do povo trabalhador, contra a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, contra o teto de gasto, contra a emenda 95, contra todos esses projetos nefastos contra o povo brasileiro, apareceram muitos bolsominions, muitas pessoas de direita, muitas pessoas de classe média, dizendo que nós estávamos lá para fazer vandalismo, a própria imprensa mesmo, dizendo que nós estávamos lá para fazer vandalismo, nós estávamos lá usando as pessoas como massa de manobra para não apanhar, que não sei o que e tal. E hoje essas mesmas pessoas que estão ajudando elas somos nós, né? Somos nós que estamos recebendo doações e estamos levando até as pessoas que a gente sabe que precisa, né? De fato precisa. Então, esse é o papel. E o que nós estamos querendo mudar com isso no nosso país é que as pessoas possam enxergar melhor a realidade. As pessoas gostam muito de fake news, gostam muito de discursos agressivos, né? Como você tinha entrado aqui na primeira live, né? Você falando que o cidadão de bem hoje não é tão de bem. Eu estava me lembrando na época da campanha de 2018, que apareceu um jingozinho, né? Um jingozinho da campanha com um cara atirando na cabeça de um negro, né? Um cara branco, pá,
E aí falar que era pelo direito de ser machista, bater na mulher, que não sei o que e tal. E aí é isso que esse Dingozinho, ele representa tudo isso. Eu tô rindo assim, é porque chega a ser engraçado o Dingo, mas o fascismo chegou a isso. Hoje você vê uma base eleitoral de Bolsonaro, um correligionário fortíssimo, miliciano por quanto é parte do país, cara. Né? E assim, a gente viu lá os caras jogando bomba no Supremo Tribunal Federal e a polícia do DF não fez nada. Nada. Se fosse um grupo lá de pessoas que nenhum rapaz passou lá, jogou um suco de uva lá, aí já falaram que era tinta, que não sei o que, já prenderam o cara. Né? Aquele suco de uva lá, vermelhinho, aquilo ali foi para demonstrar o sangue daqueles que estão morrendo aí, ó, por causa do coronavírus. Não foi simplesmente um ato de vandalismo, né? Mas as pessoas que estão lá, camisa verde e amarela, estão defendendo, apoiando o presidente da República, esse sim pode fazer os vandalismos, né? E aí são tratados como cidadão de bem. Então a gente queremos hoje aproveitar esse momento, que não seria bom de aproveitar, mas a gente tem que construir alguma coisa e construir uma nova perspectiva para essa sociedade, que as pessoas de fato elas possam ver o que está acontecendo, levar informação para as pessoas. O que hoje está faltando é informação, as pessoas não querem estudar, outras não podem, porque precisa trabalhar muito para poder pagar o seu aluguel. Você veja só, o IBGE passa na sua casa de tempo em tempo fazendo pesquisa, sabendo quanto você gasta de água, de luz, de roupa, de alimentação, com gás, com remédio, com tudo. E quanto que você gasta com lazer. Isso aí eles levam para a Federação do Comércio, né, para a Federação das Indústrias, lá eles começam a arrochar o trabalhador com um salário menor só para a pessoa comer, beber e fazer isso. E quando você paga aluguel, você tira parte do seu lazer, parte do seu remédio, parte da sua roupa, parte da sua alimentação para pagar um aluguel. Né? Então, tudo isso é pensado. Então, as pessoas que moram de aluguel, tem muitas até que não se identificam como sem teto. Eles acham que sem teto é só as pessoas que moram na rua. Né? Aquele que mora na casa alugada não é sem teto. Mas deixa ele não pagar o aluguel não para ver para onde ele vai. Né? Então, Eu me lembro de uma vez, acreditam... Rogério, só para corroborar com o que você está dizendo, eu me lembro de uma vez em que eu morava de aluguel aqui na Aparecida de Goiânia, eu pagava ali algo em torno de R$ 700 de aluguel, fui ao banco e o cara disse que eu não podia financiar, não, porque no meu financiamento eu não conseguiria pagar 650 da parcela com a renda que eu tinha. Eu falei, mas eu pago aluguel de R$ 700, se eu não pagar eu estou na rua. Como assim eu não consigo pagar uma prestação? Então, há até uma proteção, eu creio, por parte desse sistema, dessa exploração específica que é a do aluguel. Eu notei isso, uma experiência pessoal que eu tive no passado aí. Enfim, então, aí a gente vê também, muitos desses corretores faz aquela jogada, né, de fazer decoro para a pessoa, organizar tudo e tal, para as pessoas comprar o lote. Aí a pessoa compra o lote, né, na perspectiva de sair do aluguel, e aí com isso as pessoas vão feliz da vida quando pensa que não chega a hora que começa chega o começo do ano, chega o IPTU, aí chega prestação disso, prestação daquilo, e falta o dinheiro que o povo gastou nas festas, aí é onde eles vão lá, maliciosamente, tomar a casa do cara. E isso se o cara ainda não tiver pegado o 13º e ter iniciado uma obra na casa. Aí ele começa uma obra com prestação de água, de carro, água, luz, telefone, o IPTU do imóvel, aí junta tudo, ele sem cordeiro. Então, assim, ele pega o dinheiro dele limpinho, dá, depois sai sem nada. Né? E o que ele gastou ainda fica de lá ainda como forma de aluguel. Então, assim, essa jogada, ela é muito cruel que eles fazem com as pessoas. Né? E aí as pessoas, às vezes, ainda criticam o movimento. Então, hoje nós queremos aproveitar esse momento que está tendo para conscientizar as pessoas o que é o fascismo, que não é tão claro, tão fácil de definir, só a palavra fascista, fascismo, né? As pessoas pensam que fascismo é algo fascinante, né?
E aí quando vai ver algo tão cruel, né? Uma política tão cruel. E aí tem várias outras coisas que a gente pensamos de fazer a mudança, né? Para as pessoas conhecerem. Quando você fala em milícia, muitas pessoas não sabem o que é milícia. Pensa que é algo ligado à Exatamente. melancia, né? E aí Isso. você precisa explicar para as pessoas. Então, assim, a periferia, às vezes, a gente fala muitas palavras que eles não entendem, eles não compreendem, né? Porque não é isso a vivência deles. A vivência deles é falar sobre as coisas da roça, coisas do campo, né? A maioria das pessoas estão aqui em Goiás e em Brasília, minha cidade natal, as pessoas são nordestinas, né? Então a perspectiva nossa agora é mudar, mudar essa impressão, esse desejo das pessoas, construir isso nelas, de elas não querer o que é uma ditadura militar, que elas vão ver o quanto é danoso. As pessoas vão regredir para a escravidão. Eu mando e você obedece. Né? Então é esse o objetivo de nós todos lutadores do MTST e eu acredito que dos movimentos sociais como um todo. Não, muito bom. Você acredita na possibilidade de um futuro melhor do que esse que a gente tem, Rogério? Olha, companheiro, se eu não acreditasse, eu não lutaria por ele. Eu luto bravamente, fui ameaçado outras vezes aqui na ocupação Fidel Castro pela polícia. A polícia chegou aqui, meteu o fuzil em mim, a polícia chegou aqui e meteu o dedo na minha cara, ó, sabe, doeu comigo e tudo mais. E se eu não acreditasse, eu não estaria encorajado e encorajando outras pessoas para que a gente pudesse, de fato, mudar pelo menos um pouco dessa sociedade, dar pelo menos um gás maior para o nosso mundo, para que, de fato, a gente, né, possa viver dias melhores. E os nossos filhos também, né, possam construir ainda um futuro melhor para eles. Porque se a gente for pensar por tudo que está colocado aí, né, falando em Brasil, você tem aí uma política micro, que é aquela municipal, uma política que é essa estadual, uma, uma, uma política maior, que é a nacional, né, que se chama de macro, né, e aí você vai ter uma outra política que ela é o extremo, que é a tal da geopolítica, né, e aí você precisa avaliar um pouco sobre tudo que está acontecendo no mundo, como que essa epidemia chegou ao Brasil, o que está acontecendo, essa guerra de Brasil e Rússia, não, China e Estados Unidos, como está afetando o mundo. Então tudo isso a gente precisa ponderar ali, avaliar direitinho, porque a gente não pode se matar, a gente tem que viver. E como que a gente vai viver? É de pé, lutando, porque se a gente sentar, abaixar a cabeça e vai ficar mais fácil ser dominado, né? Rogério, que bom que você disse isso. Eu concordo plenamente contigo. Eu acho que o mundo pode e deve ser melhor e a obrigação de cada um de nós é, de fato, perseverar na luta para entregar para as gerações que estão vindo um mundo melhor do que esse que a gente recebeu. E eu sempre pergunto isso porque eu sei que tem muita juventude assistindo esses vídeos e é uma coisa que na cabeça deles a gente precisa deixar claro. Porque às vezes a gente precisa esperançar, a gente precisa criar essa esperança nesse futuro melhor. Rogério, muito obrigado. Foi um papo incrível. E a gente já vai renovando aí o convite para em outras oportunidades a gente fazer isso de novo aqui. Toda segunda-feira, às 19 horas, a gente tem esse programa aqui no Instagram. Então, em outras oportunidades, a gente pode continuar dialogando a respeito. Parabéns para você aí pela sua luta bonita, necessária, mesmo diante de todas as dificuldades. E a gente segue junto na perspectiva de que o mundo pode ser melhor. Muito em meu nome, em nome do Wesley Garcia, que está nos acompanhando aqui, dizendo obrigado pelas palavras, Rogério. Eu agradeço a tua participação aqui no programa Refutações. Pode ir para as suas considerações finais aí. Então, companheiro, a ideia, né? A ideia nossa aqui é de ajudar as pessoas não só com a moradia. A moradia é algo primordial para elas, né? Até mesmo para ela ser inserida no contexto da sociedade, pela inclusão social, mas
é a luta de classe. Conscientizar elas de qual o papel dela na sociedade. Assim também como assim está na bandeira do Brasil, ordem e progresso, nós queremos que elas entendam qual o seu papel e qual o seu dever como lutador, como guerreiro, como pai e mãe de família, né? De construir aquela pessoa que pretende construir um mundo melhor. Então a gente queremos construir isso junto. Então essa é a nossa consideração final, né? A gente fazer isso coletivamente, junto com os parceiros, aliados, fazer essa polarização, né? Para que a gente possa juntar tudo e fazer algo bem maciço, né? Então esse é o maior objetivo, é a luta de classe. Eu agradeço muito as suas palavras e a sua participação, Rogério, e vou me despedindo aqui. Até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. E Até a próxima. Boa noite aí para vocês. Boa noite para vocês também. Bom, Wesley, volta aí para a gente fazer o nosso encerramento, as nossas considerações finais. Mais essa edição aqui do programa. O Benedito está lhe dizendo que os idosos revivando com jovens como vocês, porque de fato é isso mesmo, né? É um programa que transmite muita esperança e muita fé de que as coisas podem ser diferentes. E aí, Wesley, estava acompanhando aí? Todinho, Bruno. Algumas palavras do Rogério nos faz refletir bastante no que realmente é o significado da luta de classes, né? O que significa igualdade social e, no caso, o que ele traz para nós é desigualdade social, né? Quantas trabalhadoras e trabalhadores que vivem da informalidade, que estão passando fome nesse momento diante da pandemia, porque o governo irresponsavelmente não dá garantias para que as pessoas possam ficar em casa. A verdade é essa. É muito fácil a defesa do fique em casa sem dar garantia a essas pessoas. Pessoas como eu, como você, que somos servidores públicos, temos como trabalhar online, em casa, temos como manter minimamente o que é o correto, que é as recomendações da OMS. Mas os trabalhadores, as trabalhadoras que estão no MTST, que estão no MST, quais garantias? É assustador ouvir do Rogério que já possui 27 casos confirmados no Veracruz. E aí? Né? Então, é a invisibilidade, é isso? O tratamento vai ser qual, dado ao poder público? Então, isso é uma coisa que nos chama muito a atenção. A lucidez do Rogério, quando ele traz, e ele conclui dizendo o seguinte, eu vou sempre ter esperança de um mundo melhor. Eu vou continuar lutando para isso. Apesar de tudo ao avesso, tanto ele quanto a Beth nos deixam essa mensagem tão bonita. Nós temos que lutar, Bruno. Lutar até o fim. Lutar por dias melhores. E acreditar. Me dou por muito satisfeito, muito feliz, e ao mesmo tempo muito triste de saber de tantos de nós ainda vivem numa situação de extrema pobreza, resultado da desigualdade social, resultado da corrupção, do desvio, resultado de tudo isso que representa o sistema capitalista. E, infelizmente, muitos de nós não têm a compreensão dessa classe, né? O que é a classe? E isso o Rogério nos traz muito. Isso é o mais importante. Porque o trabalho solidário é feito, o MTST e o MST ele faz, ele cumpre, eles dão de cestas básicas, eles organizam o povo, dão formação política ao povo, educam as crianças, uma formação muito mais valiosa que a educação libertária do que muita educação feita dentro de escola, nas paredes de universidade, mas é aquela educação que acontece nos movimentos sociais, no campo, na terra, com as vivências. É emocionante. Eu quero aqui agradecer, Bruno, a tua condução, dizer que eu vou reclamar com a direção desse programa. Eu não sei quem é a direção, na verdade, mas você só pega as entrevistas tops. É Mauro Rubens, é Cíntia, é Rogério, é Beth. Você é um privilegiado. Meu querido, um beijo grande. Muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta. E quero agradecer a todas e todos que participaram do nosso programa Refutações
Espero que esse esteja em breve no canal do YouTube, canal que o Bruno criou, com a vinhetinha. Obrigado, Brunão. Sim. Beijo. Esse programa vai estar amanhã lá no nosso canal do YouTube. O canal é Programa Refutações. Todos vocês podem e devem se inscrever, se quiser assistir com mais detalhe, depois mostrar para todo mundo, no canal do YouTube Programa Refutações. Ele também fica no IGTV deste Instagram que vos fala, né? E a ideia é essa que vocês viram hoje, um programa forte, um conjunto de programas em que se disse coisas impactantes. Esse, com certeza, mais um. Acho que é isso que o Wesley deixou claro aqui para a gente. Mas muita coisa para a gente pensar e refletir. A sociedade tem que ser diferente, pode e deve ser diferente, porque não está escrito nenhuma tábua de lei que tem que ser assim eternamente. E é a política a ferramenta fundamental para que a gente possa mudar a sociedade, derrubando o muro que separa a gente do mundo que a gente quer. O movimento social talvez seja uma ferramenta incrível, brilhante, nisso que a gente chama de política, porque aglutina pessoas, organiza as pessoas e faz com que as pessoas vejam que dentro de uma ação prática as coisas podem e devem ser diferentes. Então, o MST e o MTST são dois desses movimentos. Eu convido todo mundo a conhecer mais a respeito, conhecer melhor. Muito de informação falsa circula, muito de informação manipulada circula. É legal que a gente veja isso com as pessoas que de fato fazem, com as pessoas que de fato participam. Isso é muito importante, mas, sobretudo, é mais importante agora, numa época como essa que nós estamos vivendo, de retrocesso democrático, né? Onde discordar acaba se tornando uma coisa perigosa. Essa é a época que a gente vive. É esse que é o contexto que a gente está. Discordar hoje é perigoso. Discordar hoje te coloca com risco iminente de vida. Basta ver tantos e tantos ativistas, pessoas ligadas a movimentos sociais, já foram brutalmente assassinados. A Dorothy Stang, a Marielle Franco, e muitos outros aqui. Vou ficar nessas duas mulheres, que são de situações e localidades geográficas distintas, só para que você veja o quanto isso é sério no Brasil, né? E então esclarecer e levar o conhecimento da verdade para as pessoas é fundamental para que essas pessoas... Estava discutindo hoje cedo com o Benedito Tamiense, nosso professor Benel, estava discutindo sobre Sócrates. Sócrates, o filósofo grego, fala que a virtude vem pelo conhecimento da verdade, né? E que conhecimento da verdade é essencial para que a gente se torne pessoas virtuosas. Olha que incrível isso é. A gente vive falando isso na escola para os nossos alunos. Mas a gente tem que levar essa verdade até as pessoas, porque a época é a época das grandes manipulações. É a época do absurdo terrível de você ter disponível num smartphone todas as bibliotecas do mundo, ali de graça às vezes, é você não ter pessoas que olham para aquilo e que deem a verdadeira importância para aquilo e para o conhecimento, e para que o conhecimento pode transformar na vida das pessoas. E é nesse sentido que o programa Refutações está aqui para colaborar. Todas as segundas às 19 horas, o próximo é no Instagram do Wesley Garcia. Eu convido todos vocês a acompanhar ao vivo, participar e deixar essa marca de carinho que vocês têm deixado para a gente aqui. Muitas vezes eu não consigo nem ler todos os comentários, eu já vou me desculpando, mas... É muito bom ter todos vocês aqui conosco na segunda-feira ao vivo. E amanhã, se você quiser rever, ou mostrar para o colega, mostrar para a família, lá no YouTube, canal Programa Refutações. Eu me despeço de todo mundo e até o próximo.